misericórdia, a tua bondade. Meu Deus Todo-Poderoso, nós estamos aqui nessa noite e para isso, Senhor, te damos graças, sim, te damos graças, Senhor, porque se chegamos aqui é porque o Senhor tem nos guardado, nos livrado, é porque o Senhor tem nos permitido estar aqui, Senhor, debaixo da tua infinita misericórdia. Por isso, meu Deus, eu te agradeço por cada irmão, cada irmã, cada família, cada mamãe, cada papai, Senhor, cada criança, jovem, adolescente, Espírito Santo. E hoje, esta aula, esse ensinamento, Senhor, nós falaremos de Ti, Espírito Santo. Então, na medida que nós falaremos, meu amigo, manifesta teu poder, manifesta a tua graça, o teu amor, que nós possamos aqui mais uma vez entender a tua presença e quão importante tu és na nossa vida. Muito obrigado, te louvamos, te agradecemos, em nome de Jesus, amém, graças a Deus e amém, amém, irmãos. Queridos, pode se sentar. Vamos, hoje, do ensinamento, nós estaremos falando sobre o discipulado e o Espírito Santo. Falaremos hoje sobre a terceira pessoa da Trindade e quão maravilhoso é esse ensinamento. Então eu quero convidar os irmãos a abrir a sua Bíblia no livro de Atos, capítulo 1, versículo 8. Atos, o primeiro capítulo, o versículo de número 8. Pega a sua Bíblia aí, quem tem revista, é a lição de número 9. E hoje nós falaremos a respeito do Espírito Santo, o discípulo e o Espírito Santo. Atos capítulo de número 1, versículo de número 8. Todos acharam? Amém? Então vamos ler. Eu gostaria de convidar a todos os irmãos lendo o versículo de número 8. Vamos lá? 1, 2, 3. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, e há de vir sobre vós, recebereis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. mas recebereis virtudes do Espírito Santo. Irmãos, hoje nós vamos entender que toda a Bíblia, desde Gênesis a Apocalipse, ela retrata sobre o Espírito Santo. E sim, não é possível, é impossível não mencionar o Espírito Santo, ler a palavra de Deus, meditar na palavra de Deus, sem mencionar a ação do Espírito Santo, como o Espírito Santo atua, como que ele manifesta a sua presença. É impossível, uma vez que a palavra de Deus, ela tem a inspiração do Espírito Santo. Então, hoje nós estaremos estudando justamente a terceira pessoa da Trindade, que muito se é confundido quando se fala a respeito do Espírito Santo. Alguém vai pensar que o Espírito Santo, abaixa só um pouquinho o fundo. O Espírito Santo, ele é uma força, é uma influência, e algumas religiões falam que é um astral, enfim, não é isso. A melhor definição a respeito do Espírito Santo é que ele é uma pessoa divina. Ele faz parte da terceira Trindade, a terceira pessoa da Trindade. E nós já falamos inclusive isso em algumas lições passadas. E ele também é como o Pai e o Filho. Então, quando nós falamos do Espírito Santo, nós temos que entender que, como Deus Pai e Deus Filho, ele também faz parte desta tremenda palavra que é a Trindade: Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E em 1 João capítulo 5, versículos 5 e 7, a palavra de Deus vai apresentar em relação à sua personalidade e divindade. Diz assim: este é aquele que veio por água e sangue, isto é, Jesus Cristo, não só por água, mas por água e sangue. E o Espírito é o que testifica
Porque o Espírito é a verdade. Porque 3 são os que testificam do céu: o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. E estes 3 são um. Ou seja, aqui o apóstolo João, ele está falando que tanto o Pai, e é interessante porque ele está dizendo assim, a Palavra. E alguém vai dizer, pastor, o que é a palavra aqui? Percebe que a palavra está em letra maiúscula. E o Espírito Santo, a palavra aqui denotada em 1 João 5 e 7, vai retratar o nosso Cristo. Porque, pastor, lá no Evangelho de João, a Bíblia diz que no princípio o Verbo estava com Deus. Vamos ver lá rapidinho lá, Evangelho de João, capítulo número 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ou seja, o verbo aqui que João está falando é a ação da palavra. Então nós entendemos que 1 João 5, 6 e 7, a palavra que referencia a Cristo. Então quando nós falamos sobre o Espírito Santo, nós temos que entender que ele tem características, ele tem qualidades que também se assemelham a Deus Pai e Deus Filho. E é isso que nós vamos falar hoje sobre o Espírito Santo. Então vamos lá. A natureza do Espírito Santo. Tópico 1. O Espírito Santo, ele possui uma natureza divina. Qual que é a natureza do Espírito Santo? E qual que é a ideia aqui, tá, pessoal? É nós entendermos que o Espírito Santo não é uma força, ele não é uma vibe, ele não é uma energia. Não. O Espírito Santo, como pessoa divina, ele tem uma natureza. Evangelho de João, capítulo 16, versículo 8 ao 11, já está denotando a sua natureza. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Porque não crê em mim, da justiça porque vou para o meu Pai, e não me vereis mais, e do juízo porque já o príncipe deste mundo está julgado. Então, qual que a natureza do Espírito Santo? O Espírito Santo, ele tem uma ação tremenda em relação à humanidade. Qual que é? Evangelho de João 16. Ele vem convencer o mundo. Então, quem convence o homem, o mundo, do pecado, não é a eloquência da voz de quem prega, não é a estrutura física de um lugar que é onde nós cultuamos. Quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. Por isso que ele é chamado Espírito Consolador. Então a natureza dele, esse convencimento, convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo, somente através do poder de Deus. Então nós entendemos que o Espírito Santo, ele atua como esta ação de convencer o homem do seu estado pecaminoso. E aí nós vamos observar no 1.1 da lição, que do mesmo jeito que Deus Pai, Deus Filho possuem características divinas, a palavra de Deus também informa que o Espírito Santo também ele tem alguns atributos que também são caracterizados divinos, ok? Então, Gênesis capítulo 1, versículo de número 2, o Espírito Santo participou da criação desde o princípio, conforme Gênesis 1, 2. O que está escrito aí em Gênesis 1, 2, irmão? Vamos lá? E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Então, desde o início, que é para nós, eu gosto sempre de frisar isso, nós somos cronologicamente embasados pelo tempo Cronos, ou seja, o tempo desta terra. Aqui, Gênesis capítulo 1, versículo 2,
já informa que o Espírito Santo se movia. Ali ele já estava atuando, já estava agindo. Pastor, ele apareceu, ele nasceu, ele foi criado aí? Não. Ali informa que ele está agindo. Do mesmo jeito que o nosso Deus Todo-Poderoso, do mesmo jeito que o Cristo, o nosso Cristo, Senhor e Salvador, Jesus Cristo, ele tem atributos, o Espírito Santo também tem. Então, quais são alguns atributos do Espírito Santo que está elencado aí na edição? Onipotência, onisciência e onipresença. E aí, só para nós relembrarmos, o que é onipotência? Ele tem todo. Onisciência. Sabe de tudo, sabe de todas as coisas, conhece o passado, o presente e o futuro. Onipresença. Ele está em todos os lugares. Então, para nós como seres humanos, é limitado entender que como que pode o Espírito Santo estar aqui entre nós, no meio de nós, dentro de nós, e também estar lá do outro lado da cidade, do outro lado do estado, do outro lado do país. São características divinas. A Bíblia diz também que além das suas provas, ele é um ser divino, tem atributos como Deus. Nós também temos, porque o Espírito Santo é Deus, ele também tem personalidade. E eu vou aqui falar de forma bem didática, porque tem um detalhe aqui que nós precisamos parar para entender. Tópico 1.2, provas da sua personalidade. Então vamos lá, já falamos da natureza dele. A natureza dele é divina. Ele vem para convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito Santo, ele também tem características que mostram que ele tem personalidade. Então, o Espírito Santo, ele é uma pessoa divina, não apenas uma força ou energia, que é o resumo do tópico 1.2. Ele possui intelecto, meu Deus, vontade, sentimentos, e ele pode examinar, conhecer, interceder e inclusive se entristecer. Romanos capítulo 8, versículo 27. Por favor, abra aí sua Bíblia. Romanos capítulo 8, 27. O que está escrito aí, irmãos? 1, 2, 3. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito, porque é ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. Irmãos, olha que interessante. E aqui eu preciso parar nesse versículo. É aquele que examina os corações, sabe qual é a intenção do Espírito. O Espírito Santo, ele é tremendo, ele é maravilhoso, e ele sabe, como ninguém, examinar o homem, a mulher, a criatura de Deus. O Espírito Santo, a Bíblia diz que ele intercede pelos santos. Agora eu quero que você entenda uma coisa. Se o Espírito Santo, e nós vamos ver aqui algumas das suas provas, se puder passar lá para o próximo slide, nós vamos ver que algumas ações da sua personalidade. E aqui em Romanos, capítulo 8, versículo 27, a Bíblia diz que ele examina, ele intercede. Só que ele intercede, e é gostoso falar isso, que o Espírito Santo intercede por nós, com gemidos e... Volta para o 26, rapidinho, por favor. Olha o que a Bíblia diz. E da mesma maneira, também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir. Como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com... Vai para o 27 agora. E aquele... Você percebeu que o versículo 26 e 27 é uma continuação? Vamos ler o 26. E da mesma maneira, Também o Espírito ajuda nas nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inês. Aí vai para o 27.
e aquele que examina os corações, sabe qual é a intenção do Espírito, e é ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. É gostoso falar que o Espírito Santo intercede por nós. Só que ele intercede depois que ele nos examina. E se eu não sei orar como convém, ou pedir como convém, ele vai examinar se isso é autêntico. Uma coisa é você não saber pedir, porque você me permite usar essa expressão, ignorante nas palavras, não saber falar, não saber se expressar. Aí ele examina e fala: realmente, eu sei a intenção do coração dela, mas ela não está sabendo se expressar, então ele vai examinar. Aí, através desse exame, ele chega ao pai e fala: então, pai, Deus, a irmã, o irmão, o Joaquim, a fulano, o ciclano, ele quer dizer isso, porque o Espírito Santo foi lá, examinou e depois intercede. Entenderam, irmão? Aí o Espírito Santo intercede por tudo que eu falo. Pera, ele primeiro vai examinar. Porque se ele olhar para o teu coração e ver que a intenção do seu coração não está de acordo com a vontade de Deus, ali cessa. É por isso que tem muitas pessoas que falam: mas eu oro e nada acontece. Aí vamos lá, eu vou dar um exemplo que você vai entender. E aleluia. A pessoa fala assim: Senhor, me ajuda, Senhor, nesse dia. Aí a pessoa fala bonito, né? Senhor, me ajuda porque eu quero que o Senhor me perdoe. Eu quero que o Senhor tire essa... Estou dando exemplo, tá, irmão? Eu quero que o Senhor tire a mágoa que eu estou da Juliana. É bonito, né? Falar, né? Aí vai lá o Espírito Santo, Vanessa, do coração do pastor Douglas. O que ele fala não é segundo o coração está sentindo. Ele está louco para quebrar o pau com ela. Vou dar outro exemplo. Senhor, abençoa o meu lugar de trabalho. É bonito, não é? Aí vai lá o Espírito Santo e examina o coração da pessoa. E o coração dela está, sabe como? Rapaz, meu patrão não pesa. Se eu soubesse que ele ia trabalhar nesse lugar. Ai, como eu não gosto de trabalhar nesse lugar. Aí eu oro pedindo que Deus abençoe. E aí como que fica? Existe, e aí entendam, existe a sensibilidade do Espírito Santo. A Bíblia diz, vocês entenderam, irmão, o que eu disse aqui? Entenderam? Não adianta a orar bonito, o Espírito Santo vai lá e examina. Irmão, e você já viu alguém examinar algo? É criterioso, não é superficial, não é rápido. Ai, orei, nada aconteceu. Poxa, o Espírito Santo está examinando. Outra coisa que o Espírito Santo faz são provas da personalidade do Espírito Santo. 2 Pedro 1,21, ele revela. O que está escrito aí, irmão? Porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. A palavra revelada foi através desta palavra que nós estamos em mãos. Esse exemplo, esta cópia da palavra de Deus, esse exemplar, é inspirado pelo Espírito Santo. E eu começo dizendo isso: é inspirado pelo Espírito Santo. A palavra que está registrada, que você está carregando aí, quem inspirou mais de 40 autores, ou melhor, escritores, autor é um só. O Espírito Santo inspirou
mais de 40 autores a escrever. Então, cada palavra que está aqui, o autor é o Espírito Santo. Quem entendeu, diga amém. Agora vamos lá entender algo tremendo. João 14, 26. Oh glória! Falar do Espírito Santo. O que está escrito aí? Vamos lá, 1, 2, 3. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Lembra que quando Cristo, no contexto de João 14, ele está explicando, dando as últimas instruções, porque ele está falando para os discípulos, é necessário que quando para que outro Consolador desça, é necessário eu subir. E aí Jesus está dizendo assim, ó, e ele vos fará lembrar do quê? De tudo que eu estou falando. Quem vai lembrar os discípulos de tudo que Jesus falou? O Espírito Santo. E aí, vamos lá. Nós não estávamos lá, ok? Então, o que Cristo falou para os discípulos em João, João, registrou, inspirado pelo Espírito Santo. E se ele inspirado pelo Espírito Santo, registrou a palavra, aí vem a profecia agora. Ele vos fará lembrar. O Espírito Santo, ele te ensina a ponto de te fazer lembrar de tudo aquilo que está registrado na palavra. A pessoa que não crê nisso, ai pastor, eu gostaria tanto de aprender a palavra de Deus. Se não lê, não tem milagre. Entenderam, irmão? Conhece alguém assim? Senhor, quero tanto uma palavra revelada. Vamos ver o que cai? Vamos ver o que cai? Ó, irmão, vocês viram que eu fechei o olho, né? Ó, não vou tirar o dedo da Bíblia. Vocês têm que ficar assim. Onde caiu? Nem foi combinado. O Espírito Santo não quer falar comigo, irmão. Não! Não é assim! Se toda palavra ela é inspirada, aonde eu ler tem uma palavra de revelação. E o que eu ler, o Espírito Santo, vocês estão entendendo que a personalidade dele, irmãos, vocês vão lembrar quando a mãe e as crianças que estão aqui mais menores, é tão bom quando você tem dificuldade em ler algo, está aprendendo algo, aí vem a mamãe, vem o papai e fala o quê? Ô meu filho, ô minha filha, o que você está vendo? Aí você fala, mãe, não entendi. Aí a mãe e o pai faz o quê? Vem cá, ó, é assim, ó, A, B. Aí você fala assim, agora ficou fácil, não é assim? O Espírito Santo age da mesma forma, porque ele é o único autor do livro. E quando você lê, você pode ler um jornal, você pode ler um gibi, você pode ler uma revista, você pode ler o que você quiser. O autor não estará lá para te ensinar, mas a palavra de Deus, quando você abre ela, o autor fica do teu lado, é o Espírito Santo, e ele te ensina. Oh glória! O Espírito Santo ele ensina. Olha outras características, irmão. Não são só essas que estão aí, mas vamos passar por mais alguma. Vamos lá, Atos capítulo 13, versículo 2. Atos 13, 2. Foi o Espírito Santo que ordenou o envio de obreiros missionários, e servindo eles ao Senhor, jejuando, disse o Espírito Santo: apartai a Barnabé e Saulo para a obra que eu vos tenho. Olha para alguém e diga assim: quem ordena para a obra é o Espírito Santo. Agora vem cá. Você conhece as pessoas que querem ser ordenadas para a obra, quer ser obreiro, quer ser missionário, quer ser pastor, quer ser diácono, quer ser o quê, quer ser tudo, mas não tem o mínimo de intimidade com aquele que ensina, com aquele que intercede,
É o Espírito Santo que chama. É o Espírito Santo que ordenou. Vai vendo a forma que ele trabalha. O Espírito Santo fala à igreja, Apocalipse, de várias maneiras. O Espírito Santo ele age, então percebe que ele tem as suas características. E eu gostaria que vocês abrissem, por favor, a sua Bíblia aí em Tiago, capítulo 4, versículo número 5. Tiago, livro de Tiago, capítulo 4, versículo de número 5. Isso aqui é muito sério. Olha que coisa linda. O que está escrito aí? 1, 2, 3. Ou cuidais. Que, como diz a Escritura, o Espírito que em nós habita tem ciúmes. Presta atenção nisso. Olha uma característica do Espírito Santo. Ele se entristece. O Espírito Santo que habita dentro de você. E eu aprendi isso e quero passar para os irmãos. Eu já falei algumas vezes aqui. O inimigo, Satanás, ele aceita você ser um pouco dele, um pouco de Deus. O mundo aceita você ser um pouco dele, um pouco de Deus. Uma hora está na igreja, uma hora está orando, uma hora está na bagunça, uma hora está jejuando, outra hora está no vício, uma hora está consagrando, outra hora está no forfé aí da vida. O Espírito Santo, ele não aceita. Ou você é dele por total, ou você não é dele. O Espírito Santo tem ciúme. O Espírito Santo, como uma pessoa que se relaciona com outra, ele se entristece quando ele vê aquele que ele habita dentro dele se distanciar, porque é mais ou menos assim. O Espírito Santo, uma vez habitando dentro da pessoa, ele orienta, ele ensina, ele exorta, ele edifica, ele intercede, ele vai testificar do Pai e do Filho para aquela pessoa. A partir do momento que aquela pessoa se distancia, o Espírito Santo, ele já não consegue ter liberdade. E se for para o Espírito Santo estar em um ambiente onde ele não tem liberdade, tudo aquilo que ele tem para fazer na vida da pessoa, ensinar, direcionar, mostrar, é substituído por aquilo que ela prioriza. E é por isso que tantas pessoas hoje, elas estão vindo para reuniões, para cultos, e elas buscam tudo: bens materiais, bens que são palpáveis, que os olhos conseguem enxergar, mas na verdade elas esquecem que o Espírito Santo tendo ciúmes, meu irmão, o Espírito Santo, eu preciso ter essa comunhão ativa com ele diariamente. Quer ver uma coisa? Olha que interessante. Geralmente nós fazemos assim, glória a Deus, louvado seja o nome de Jesus. E é isso que tem que fazer mesmo. Mas você viu, ou você ouviu, você tem o hábito de ouvir em culto alguém falando assim: obrigado, Espírito Santo, enaltecido seja o teu nome, Espírito Santo. Raras vezes é falado isso. Por quê? Porque talvez nós tenhamos se esquecido quem está conosco hoje. E hoje, dentro da dispensação, já expliquei isso, hoje dentro da dispensação, existe a dispensação do Pai, existe a dispensação do Filho, mas existe também a dispensação do Espírito. E hoje quem está manifestando a sua graça é o nosso querido amigo Espírito Santo. E se é Ele, todo dia nós temos que se relacionar com Ele. Todo dia é dar um bom dia, Espírito Santo, é levantar, abrir os olhos e falar: Espírito Santo, obrigado por esse fôlego que eu posso respirar. Irmão, se não fosse o Espírito Santo, nós cairíamos duros. Mas louvado seja que através do Espírito Santo estamos de pé. Amém? Nomes e símbolos do Espírito Santo. Então vamos lá. Aqui nós falamos no tópico de número 1 sobre a natureza, as características divinas.
as personalidades do Espírito Santo. Agora nós vamos falar, quando nós lemos na palavra de Deus, sobre os símbolos e os nomes que o Espírito Santo são atribuídos dentro da Bíblia. Vamos lá? Então vamos lá. Tópico 2.1. O Espírito Santo, o texto ensina que as Escrituras, elas apresentam vários nomes, os quais o Espírito Santo é conhecido e é representado. 2.1. Alguns nomes. Deixa eu fazer uma pergunta aqui para os irmãos. Alguém já ouviu algum desses nomes? Espírito de Deus, Espírito de Cristo, Consolador, Espírito da Verdade, Espírito da Graça e Espírito de Vida. Alguém já ouviu outro nome atribuído para o Espírito Santo? Vocês esses? Vamos falar um de cada então? Vamos lá? Espírito de Deus mostra que ele executa a vontade divina, por isso que é Espírito de Deus. Lucas 11:20. Espírito de Cristo identifica que o Espírito Santo indica que o Espírito Santo é enviado por Cristo para glorificar e habitar no salvo, por isso que é Espírito do Cristo. Consolador, como o próprio nome fala, ele vem para consolar e permanecer nos discípulos, ou seja, nomes atribuídos para o Espírito Santo. Meu Deus, vamos lá agora, João 14:17. Espírito da verdade. Abra aí, João 14:17. Aleluia, oh versículo lindo. O que está escrito aí, irmãos? O Espírito. Tem alguém comigo? Vamos lá? 17, me ajuda aí, irmão. Vamos lá? O Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, mas vós conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Eu falei isso lá em Mogi. Isso aqui é muito sério. Lê de novo, vamos lá. O Espírito da verdade Devagarzinho, tá? não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Eu quero te chamar a atenção, prender a sua atenção para esse texto aqui, porque aqui tem uma joia. Aqui nesse texto tem uma pérola. Vamos lá, vamos fazer a exegese do texto. O Espírito da verdade, o Espírito Santo, que o mundo não. A pergunta é essa, vamos lá. Por que o Espírito da verdade o mundo não pode receber? Está no versículo. E não habita a verdade. Ó, o quê? Fala, você é uma bênção. Vamos lá. O Espírito da verdade é o Espírito Santo. Por que o mundo não pode receber ele? E não há verdade no mundo. Porque não há verdade no mundo. Amém? Mas no versículo, a resposta está no versículo. Porque o mundo não nos conhece? E tem mais uma condição. Não vê. E não? Top! Presta atenção nisso aqui para dar um glória a Deus gostoso. O mundo não pode receber porque não o vê e nem top. Então o mundo não pode, não recebe, porque não o vê e não o conhece. Agora presta atenção, ponto e vírgula. Mas vós o conheceis. Por quê? Mas sabe o que é interessante aqui, gente? É que para o mundo são duas condições. Reparou nisso? O mundo não pode receber porque não e nem. Mas vocês, nós, recebemos. Por quê? Porque o conheceis. Agora a pergunta é: mas vemos?
por que para o mundo tem que ir? Eles não o veem e nem o conhecem. E para nós o conhecemos. E não tem a segunda condição. Porque a Bíblia poderia dizer assim: porque vocês conhecem e o veem. Agora a pergunta é: por que para o mundo não vê, não conhece, e para nós vocês conhecem? Bom, eu quero fazer, vamos pensar um pouco? Por causa da palavra da Bíblia? Por causa da palavra. E a fé vem do quê? Alguém já viu o Espírito Santo? E por que nós o conhecemos? E a palavra produz em nós o quê? Conhecimento, fé. Presta atenção nisso. Eu creio que o Espírito Santo habita em mim. Eu não preciso ver, mas eu sinto. O mundo, ele quer pagar para ver. Por isso que ele não conhece. Porque se ele tiver sido alcançado, se alguém for alcançado pela palavra de Deus, eu terei tamanha fé para dizer: eu o conheço. Mas você conhece como? Você o vê? Não, mas eu sinto. E esse sentir me faz ter a certeza que por mais que eu não vejo, ele está comigo, dentro de mim, todos os dias. Então o Espírito Santo fale comigo, da verdade. E o Espírito Santo, que é da verdade, ele não deixa ninguém confundido. O Espírito da verdade, uma vez habitando no cristão, ele não deixa ninguém confundido. A verdade pode demorar, mas se habita dentro de ti, o Espírito Santo, fica tranquilo. A verdade chegará. Oh, aleluia. Pode falar, minha linda. Pastor, então aquelas pessoas que são do mundo não tem um espírito consolador dentro delas? Como foi tipo assim, Jesus morreu, tal, e subiu ao Pai, deixou o espírito consolador pra gente. Então, é pra todos em geral ou é só pra quem tem fé? Excelente pergunta. O Espírito Santo só foi para quem tem fé? Foi isso? Ou é para todos? Conforme é pra todo mundo em geral. Sim. O Espírito Santo é para todos aqueles que o recebem. É para todos que o recebem. Porque como que eu vou receber o Espírito Santo se eu não creio nele? E esse receber, Flávio, alguém falou alguma coisa? Não? Não creio, não recebe. Se não crer, não recebe. E esse receber é o que, gente? Habitar, controlar, direcionar. Esse receber o Espírito Santo é deixar ele tomar conta das suas ações. É o Espírito Santo que vai fazer com que o meu espírito tenha uma ligação com Deus. Porque o Espírito Santo é o Espírito de Deus. Uma vez eu tenho comunicação crendo nele. Pastor, ele veio para todos? Sim. Cristo não veio para todos? Cristo veio, na verdade, para os judeus. Mas por causa que os judeus não receberam, todos os quanto receberem são chamados filhos de Deus. O Espírito Santo, pastor, você começa a falar com alguém: eu não creio no Espírito Santo. Ora, o Espírito, eu costumo dizer que o Espírito Santo ele é cavaleiro. Ele é extremamente educado. Ele chega para o ser humano e ele bate na porta do coração. E ele diz: deixa eu entrar, deixa eu fazer morada, deixa eu consolar, deixa eu te ensinar. Ah, mas eu não quero. Ele não vai forçar a barra. Por isso, Flávio, que quem é para todos. Todos têm a oportunidade de receber o Espírito Santo.
Agora, se todos querem, se todos recebem, aí é aquela história do barbeiro, acho que você já deve ter ouvido falar. A pessoa falava que não acreditava em Deus, já escutou isso? Ela estava reclamando com o barbeiro. Na verdade, a pessoa cortava o cabelo, o barbeiro falou: não, eu não acredito em Deus. E a pessoa que estava, né, o cliente ali cortando o cabelo e tentando falar com ele, e aí o barbeiro ganhou no convencimento, explicando para ele: não, Deus não existe, porque se Deus existisse, porque ia ter tanta fome, guerra, a gente passando necessidade, e aí aquele negócio todo. E aquele rapaz que estava com ele não tinha muito argumento, cortou o cabelo, ficou, né, um pouco triste, e aí ele saiu da barbearia. Aí ele teve uma inspiração. Daqui a pouco ele voltou no barbeiro com um mendigo, todo barbudo, sujo, descabelado, cabelo muito tempo sem cortar. Aí ele olhou pro barbeiro e falou assim: barbeiro não existe. Aí ele olhou: por que você está falando isso? Eu estou aqui. Eu falei: não, porque olha o cabelo dele, olha a barba dele. Aí o barbeiro disse: mas ele só está assim porque ele não me procura. Aí o cliente falou: pois é, Deus existe, poucos o procuram. Então é da mesma forma. Quem quer crer, quem quer renunciar às suas vontades carnais, vamos lá, gente, Espírito da verdade, existe, e guarda isso no seu coração, existe um vazio do tamanho de Deus no mundo, e é só o Espírito Santo que preenche. Por isso que as pessoas, elas querem preencher esse vazio de forma incorreta. Como? Através de uma noitada, através de uma festa regada de coisas que não podem beber, não podem comer, através de alimentando a sua carne. E aí, como é algo que é momentâneo, a pessoa no outro dia ela acorda frustrada, angustiada, depressiva. O que ela está fazendo? Novamente ela precisa voltar. Mas nós não. O Guilherme falou algo aqui, João 7:38 ao 39. A Bíblia diz: Jesus abriu a boca e falou: quem crê em mim, como diz as Escrituras, rio de água viva. Só que tem uma condição: quem crê. Se não crê, não tem o que fazer, não adianta. É por isso que o Espírito Santo, ele não sendo algo palpável, e nós vamos ver daqui a pouco, nós vamos entender que ele é na verdade, e foi bem falado aí, Flávio, que o mundo, por não ter verdade, como que o Espírito Santo vai trabalhar? Agora, quer ver algo interessante? É quando nós colocamos a nossa verdade como Espírito da verdade. Como assim, pastor? A Bíblia diz que nada podemos contra a verdade, senão com outra verdade. Ou seja, Espírito Santo, a verdade é que eu sou pecador, não mereço, mas a verdade é que eu quero ter uma nova vida, uma nova oportunidade. Aí o Espírito Santo, que é da verdade, ele vai falar o seguinte: então deixa eu habitar dentro de você, deixa eu fazer morada, que a verdadeira verdade, pastor, parece redundante, não é, porque existem três verdades: a tua verdade, a minha verdade e a verdade de Deus. E a verdade de Deus é soberana, absoluta, imutável, tremenda. E quando esta verdade se encontra com a minha verdade, prevalece a verdade de Deus, desde que a minha verdade seja o quê? Senhor, eu não posso, mas o Senhor pode. Eu não tenho, mas o Senhor tem. Senhor, eu não consigo. É por isso que a Bíblia diz em Romanos 8:27, é na pregação, né? Eu tenho que me controlar. Por isso que a Bíblia diz lá em Romanos que o Espírito Santo intercede por nós. Ele sabe a sinceridade quando nós estamos assim: Senhor, eu não aguento mais. Senhor, está difícil. Aí vai lá o Espírito Santo examina, porque ele é da verdade. Ele fala: é verdade, ela está a ponto, ela está quase, ele está quase. Aí o Espírito Santo chega lá para Deus e fala: Deus, é o seguinte, ela não é que ela quer parar, ela só está um pouco emocionada hoje.
E aí o Espírito Santo vai lá e nos consola. Eu costumo dizer que o Espírito Santo é aquele que quando todo mundo vai embora, ele permanece. O Espírito Santo, ele é o Espírito da graça. 2 Coríntios capítulo 12, versículo 9. 2 Coríntios 12, 9. Vamos falar do Espírito Santo, vamos continuar falando dele. Oh, aleluia. Irmão, não tem como falar dele, não se emocionar. É tão bom falar dele. Vamos lá, o que está escrito aí, irmão? 2 Coríntios 12, 9. Isso, meu filho, obrigado, viu? 2 Coríntios 12, 9. Se você acha também na sua Bíblia aí, por favor. 2 Coríntios 12, 9. Vamos lá, o que está escrito aí, irmãos? Ele disse-lhe: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois me poderei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Oh, aleluia. E disse: minha graça te basta, porque o meu poder. A Bíblia diz, deixa eu pegar aqui, ó. Isso. Deixa eu ver. Deixa eu pegar aqui. Isso. Atos capítulo de número 1. Versículo de número 8. O que está escrito aí? Vamos lá, 1, 2, 3. Mas receberei a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e sereis testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Aleluia. Essa palavra, olha só, a palavra lá de 2 Coríntios 12, 9, a minha graça te basta, e o meu se aperfeiçoa na sua. Essa palavra poder é a atuação do Espírito Santo. É a atuação do Espírito da graça. Você não pode, mas eu vou te ajudar. Pastor, por que o senhor leu Atos capítulo 1? Porque isso é uma promessa. A palavra aqui, ó, recebereis a virtude. Eu não sei qual tradução aí, mídia, que tem, mas recebereis poder. A palavra aí para Atos capítulo 1, versículo 8, é dunamis. E a palavra dunamis, e está marcado aqui, significa poder real, poder em ação. O Espírito Santo é um poder, obrigado. Mas recebereis, qualquer revista atualizada, é isso? Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Esse poder é o Espírito da graça. E essa graça é justamente isso que nos motiva todo dia continuar. Porque vamos lá, fazer uma pergunta aqui para os irmãos, para a igreja. Se não fosse o Espírito Santo na nossa vida, o que faríamos nos dias de tristeza? Nos dias de desânimo? Nos dias de... Porque teve culto que eu não sei você, mas acho que você deve ter essa oportunidade. Teve culto que quem nos trouxe para o culto não foi nossa carne. Porque pela carne, não teve culto que você veio e falou assim: rapaz, eu só vim hoje. Quem te trouxe? Oh, aleluia. Quantas vezes nós olhamos, você pergunte para alguém isso. Você se prepara no domingo para vir para a igreja, na terça, na quarta, na quinta, nos dias de culto aqui. Aí você prepara para vir para o culto. E aí, quando dá umas 5h30, vamos supor domingo, 5h30, você troca. Pá, quando você se olha no espelho para dar os últimos ajustes, vem aquela luta, aquela guerra. Acontece alguma coisa. E aí, se o Espírito da graça, o Espírito Santo, que habita em vós, não tiver liberdade, a carne vence, a dificuldade vence, a preguiça vence, a limitação humana vence. Mas se o Espírito Santo habita em vós, talvez
Não é do jeito que você gostaria de vir para o culto. Mas é justamente, você reparou, irmão, que os cultos que você não quer vir, você vem, e são os cultos que fala assim, cara, se eu faltasse nesse, não é assim? São aqueles cultos que você fala assim, não, hoje eu não vou. Aí o Espírito Santo fala, vai cabeção, vai. E às vezes, olha, isso aqui, viu? Esposa, às vezes o Espírito Santo usa o marido, viu? Marido, às vezes o Espírito Santo usa a esposa. Filho, filha, às vezes não é a mãe falando, vamos para a igreja, é o Espírito Santo falando, vai. Mas talvez se fosse o pastor, o obreiro, o bambambam da igreja, aquele profeta falou, eu vou. Mãe, às vezes é o filho, a filha falando, vamos. Amém. Amém. Nomes do Espírito Santo, falamos de alguns aqui. Agora vamos falar de símbolos. Vamos correr. Símbolos do Espírito Santo. Estão entendendo até aqui, irmão? Falar dele é maravilhoso. Os símbolos referenciados à terceira pessoa da Trindade, o Espírito Santo, eles revelam a ação divina. Então vamos lá, 2.2. Espírito Santo, como fogo, representa a ação purificadora do Espírito Santo, que elimina o pecado e demonstra a presença de Deus na vida do crente. Vamos lá? Atos capítulo 2. Como que o Espírito Santo desceu em Atos capítulo 2? Quem viu as pessoas receberam o poder, viu o quê? Línguas repartidas como de... a ponto de quem olhasse para aqueles que estavam recebendo esse poder, confundisse eles com o quê? Estão cheios de mosto, estão bêbados. Por quê? Irmão, olha isso aqui, por favor. Quem recebe o Espírito Santo tem o primeiro encontro com o Espírito Santo, as primeiras oportunidades de relacionamento com o Espírito Santo. Irmão, você já mexeu com fogo? Não tem como você mexer com fogo e não se queimar. Não tem como você mexer com fogo e não sentir a temperatura subir. Não tem como você mexer com fogo e alguma reação acontecer a ponto de você não tomar uma ação. Tem fogo. E quem nunca fez uma fogueira, né, irmão? Você começa a fogueira pequenininha, não é isso? Aí é interessante, né? Porque a fogueira está aqui, pequenininha. Aí você começa, pequenininha, aquela chaminha. Aí você começa a colocar uns tocos. Daqui a pouco você coloca mais coisa. E quanto mais você carrega a fogueira, mais intensa ela fica. E quanto mais intensa ela fica, o que você tem que fazer? Não é isso? Porque se ficar perto, então o Espírito Santo na vida de alguém queima. Quem não quer, pastor? Tudo que é excesso, tudo que é vaidade, tudo que é ego, tudo que é desejo carnal, o Espírito Santo na vida de alguém elimina, purifica, tira. Pastor, queimar incomoda. Mas se é o Espírito Santo, do mesmo jeito que ele é fogo, ele também é vento. Ele também representa água. João capítulo 3, versículo 5. E João 7, 37 ao 39. E vamos lá, irmãos. João 3, 5. O que está escrito aí? O que está escrito? João 3, 5. Mas na verdade, eu te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. João 7, 37 ao 39, que foi falado aqui no domingo. O que está escrito aí? E no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou, dizendo: se alguém tem sede, que venha a mim e beba. 39, 8. Quem crê em mim, como diz a Escritura, e de água viva correrão no seu ventre. 39.
recebei os que dele crescem, porque o Espírito Santo ainda não fora dado, por ainda Jesus não ter sido glorificado. Irmãos, recebendo Cristo, eu recebo o Espírito. E o Espírito dentro de mim, a partir do momento que eu creio em Cristo, ele cria, ele gera uma água. A Bíblia diz que águas vivas, volta lá para o 37, 38. A Bíblia diz que rios, não é rio, é rios de água viva. Rio é parado? Porque água parada dá o quê? Dá bicho. Então uma pessoa que tem o Espírito Santo, irmão, com todo respeito, tá? Com todo respeito, irmão, não me tenha por favor, vai com todo respeito, quem vai ouvir futuramente, quem está aqui agora, com todo respeito. Eu não consigo entender uma pessoa que fala assim: eu estou recebendo o Espírito Santo, eu estou sentindo o Espírito Santo, e ela fica assim, ó. O Espírito Santo está lá, ventando, soprando, queimando as gorduras do pecado na igreja. E está aquele mover. E tá aí aquele negócio todo. Tem uma história na Bíblia que é linda. Deixa eu ver, tem mais coisa para falar? Tem, meu Deus do céu. Acho que não vai dar tempo para falar não. O Espírito Santo é água. A Bíblia diz que a água, ela vem para saciar a sede. Agora vamos lá. Você bebe água porque você tem sede ou você bebe água para não ter sede? E por que as pessoas só buscam o Espírito Santo quando estão sedentas? Hoje eu vou buscar. Não. Eu vou buscar porque eu estou na prova. Eu vou buscar, eu vou jejuar, eu vou orar, eu vou. Mas por quê? É porque eu estou numa prova. Mas peraí, se você fazer isso antes, se você tiver o hábito de falar com o Espírito Santo todo dia, a Bíblia diz que ele é selo. Efésios capítulo 1, 13 e 14. O Espírito Santo, ele mostra que o crente pertence a Deus. E ele tem uma garantia. A Bíblia diz: em quem também vós estáis depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da salvação, e tendo nele Cristo. Está vendo que é uma sequência? Ouviu o quê? Palavra da verdade, o evangelho da salvação, e depois, creio. Depois disso, sou selado. Então vamos lá, para você ter confiança para dar um brinquedo, ou algum presente, ou alguma peça, ou você está com um carro, você precisa de alguma peça, e você tem que ter garantia da peça, ou garantia daquele objeto, daquele brinquedo. Ele precisa ter o quê? Ele precisa ter o selo do Imetro, que significa o quê? É garantido. Não tem defeito, não tem problema. Foi passado por uma inspeção detalhada e é garantido que este material é selado. Aí vem o apóstolo Paulo dizendo o seguinte: se você ouviu a palavra, o evangelho da verdade, e se você crê, sabe o que vai acontecer? Você recebe um selo. Aí quem bate o olho, você vai falar o seguinte: ué, o que aconteceu com você? Porque alguma coisa diferente aconteceu. Pois é, eu fui selado com o selo que não é dessa terra, mas é um selo que vem do céu. É o Espírito Santo na minha vida. São símbolos. Então, dependendo do lugar que você ler na Bíblia, você vai ver estes nomes referenciados ao Espírito Santo. Outro nome, pastor: azeite, simboliza a consagração, autoridade. Pomba, lembra quando Jesus Cristo, João Batista batiza Jesus Cristo nas águas do Rio Jordão? O Espírito Santo, ele desce com o formato de uma pomba. Então são figuras representando pureza, paz, e foi através da manifestação do batismo de Jesus. Símbolos do Espírito Santo. Pastor, são só esses? Não, irmãos. A Bíblia referencia muitos mais, mas a revista aqui se ateve nos mais conhecidos, tá bom?
3, entenderam até aqui, amém? Posso continuar? 3, obra do Espírito Santo. Então nós falamos sobre a natureza do Espírito Santo, os símbolos e os nomes do Espírito Santo, e agora a obra do Espírito Santo. Primeiro, a obra do Espírito Santo no pecador. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17. O Espírito Santo convence o homem do pecado e ele o leva, ele o torna a arrepender dos seus pecados. O que está escrito aí em 2 Coríntios 5, 7, irmão? Vamos lá? Assim, Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. aleluia! O Espírito Santo, ele atua no pecador. Uma vez um pecador, nós éramos, pastor, eu não sou mais pecador, nós ainda somos pecadores, mas uma vez o Espírito Santo atuando em nós agora somos uma nova criatura, porque o Espírito Santo, ele nos convence, ele nos mostra o nosso estado real de pecador para uma nova criatura essa que serve a Cristo, e não é mais agora dada, largada, desejosa ao pecado. 3.2, além de no pecador, ele também atua no cristão, em nós. Como? Espírito Santo, ele consola. Irmãos, quando não tiver ninguém para conversar, desabafar, eu digo o seguinte, que essas pessoas que elas têm o hábito de desabafar nas redes sociais, ou dar indiretas ou diretas nas redes sociais, ou perguntar, alguém para me ajudar no sentido de espiritual, ok, irmãos? Hoje eu estou triste, porque Deus está fazendo, sabe aqueles posts que muita gente gosta de compartilhar? É como se ela achasse que o Espírito Santo tem no WhatsApp. Ia responder para ela, minha santa, eu estou aqui te consolando. Não. O Espírito Santo consola quando todo mundo vai embora. Quer um conselho? Dobra o teu joelho, aonde você estiver, e fala com Ele, e Ele consolará a sua vida. João 16:13, Ele conduz, nos guia em toda a verdade. Não vá pela boca de ímpio, não vá por conselho de escarnecedor. Busque o Espírito Santo e Ele te direcionará. Na vida do cristão, Ele conduz. Como nós falamos, Ele ensina, aí faz lembrar os ensinamentos de Jesus. Ele concede poder para testemunhar. Irmãos, Atos capítulo 1, versículo 8. O Pedro, quando ele recebe o Espírito Santo e as pessoas estão ali, quem através do poder do Espírito Santo se vai à frente do povo e fala, olha, ninguém está embriagado, mas todos estão cheios do Espírito, como disse o profeta Joel, porque era ali o Espírito Santo concedendo o poder para testemunhar de Cristo. Mas recebereis poder, como nós já lemos aqui. Então esse poder, para quê, pastor? Para testemunhar, para ter uma vida cristã. É o Espírito Santo. Vamos lá, o Espírito Santo, como nós lemos aqui, Romanos 8:26, intercede pelos crentes. O Espírito Santo santifica os crentes, preparando-os para ouvir o Senhor. Põe aí Filipenses 1:6, por favor, só para nós, rapidinho aqui. Atos, isso, Filipenses 1:6, tendo por certo isso mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Sabe o que significa isso? O Espírito Santo na vida de um cristão, se ele começou algo na sua vida, se ele começou um projeto em relação ao Senhor Jesus Cristo, em relação ao propósito do Senhor Deus na sua vida, cada dia ele aperfeiçoa mais um pouco. Cada dia ele melhora mais um pouco. Pastor, é do dia para a noite. Eu vou dar um exemplo, tá? É do dia para a noite. Pastor, eu tenho desejo de falar do amor de Jesus. É do dia para a noite que você vai pegar a Bíblia e vai falar, olha, porque está escrito aqui. E eu acho tão bonito as pessoas que têm a Bíblia na cabeça, irmão, e começam, porque está aqui, está aqui, está aqui. É lindo, não é? É do dia para a noite? Não. Vai aperfeiçoando. O Espírito Santo que ensina, é Ele que aperfeiçoa. Então nós vamos ver na vida do cristão
na vida do pecador, na vida do cristão e na igreja. Como que ele atua? Atos 13, 1, 4. Ele separa e envia obreiros para o campo missionário. Na obra de missões, é ele que separa, é ele que envia. Atos capítulo 2, 37 e 41. É o Espírito Santo que dá poder e unção à pregação. Põe aí Atos 2, 37, por favor. Atos 2, 37. Ouvindo eles isso, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e os demais apóstolos: que faremos, varões e irmãos? Agora põe o 41, por favor. De sorte que foram batizados, do que bom grado receberam a sua palavra. Naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Aqui é Pedro pregando. E Pedro, no meio da pregação, o Espírito Santo lhe dava autoridade para pregar. Você que gosta de pregar, ter oportunidade. Às vezes nós fazemos um esforço, estudamos em casa, mas quem gera autoridade e poder na pregação, quem dá unção, quem leva a pregação a um patamar maior, irmãos, o homem tem que se dedicar, tem que estudar, sim, mas é o Espírito Santo que dá. Sabe quando está no momento da pregação, que você ouve e parece que quem está pregando meio que se é tomado, meio que parece que ele vira outra pessoa, meio que, peraí, agora, o que é isso? Não é ele, não é capacidade humana, mas é o Espírito Santo que dá unção e graça. Então você que deseja falar: pastor, eu não sei falar, às vezes eu vou falar com alguém de Jesus, porque às vezes nós pensamos que pregar é só aqui no púlpito. Não, às vezes é pregar lá fora, é conversar com um amigo, conversar com uma amiga, é falar do amor de Jesus. E talvez quando você começa a falar: ai pastor, eu fico meio assim, aí você tem que lembrar disso. Pera, o Espírito Santo prometeu que ele estaria comigo. O Espírito Santo, ele prometeu que se eu receber ele habita em mim. Se ele habitar em mim, ele vai lembrar daquilo que eu leio. Então peraí, eu li aquele dia, então eu vou falar da palavra de Deus. E pode ter certeza, talvez às vezes você estuda, você deu uma palavra hoje, daqui 2 meses, daqui 3 meses, quando alguém te abordar e perguntar para você, rapaz, no meio de uma conversa, pode ter certeza, o Espírito Santo vai soprar no teu ouvido: fala assim, fala assim, fala assim, fala assim. E você vai começar a falar, e você depois você pesquisa se já aconteceu isso com alguém, ou até mesmo com você. Aí depois que você fala, a pessoa regala o olho e fala assim: como Deus te usou para falar comigo. Aí você fala: mas como? É o Espírito Santo que habita dentro de você. Amém, irmãos? O Espírito Santo também na igreja. Uma coisa é orar individualmente, outra coisa é orar com a igreja. E o Espírito Santo, através da oração, juntos, unânimes, ele tem poder para, através da oração da igreja, através dos crentes, através da fé que temos nele, levar aos pais as nossas decisões, as nossas dúvidas, as nossas preocupações. E pode ter certeza, o mesmo Espírito que leva, ele também traz resposta para a nossa vida. Amém, irmãos? Falar sobre o Espírito Santo em 1 hora e meia, em 1 hora é pouco, é pouquíssimo. Por isso que as próximas missões, por favor, venha, porque nós daremos continuidade falando acerca o discípulo vivendo cheio do Espírito. Não falta terça-feira, não. Hoje nós só demos e eu confesso para que falar do Espírito Santo tem que se segurar aqui, porque não tem como falar de alguém que é tremendo, é poderoso. Enquanto eu falo dele, o Douglas aqui, eu posso dizer sem sombra de dúvida, eu sinto a presença dele aqui. E é muito maravilhoso falar de alguém que é tremendo. Amém? Que Deus te abençoe. Eu quero te convidar a ficar de pé, que esta palavra continue falando ao teu coração. E posso te dar um conselho hoje, nessa noite, nesse dia, para quem vai assistir. Quando você chegar na sua casa, peça para o Espírito Santo: Espírito Santo, fala comigo. Espírito Santo, me desperta. O Espírito Santo, ele fala de diversas maneiras.
Ele fala através de um sonho, ele fala através usando alguém, ele fala através de um hino que você está ouvindo. Basta estar sensível. E também o Espírito Santo, como foi pregado aqui no domingo, ele fala de madrugada, chamando o teu nome. Amém, irmãos? Vamos orar. Senhor meu Deus, muito obrigado por esta palavra. Obrigado por esse momento que passamos aqui. Espírito Santo, como eu te amo. Muito obrigado, porque maravilhoso é sentir a tua presença. Maravilhoso é saber que o Senhor está conosco, que tu nos consola, nos ensina, edifica. Senhor, que nós possamos ter essa sensibilidade para que as nossas palavras possam, Senhor, estar de acordo com o propósito, a vontade de Deus. Por isso, Espírito Santo, nós estamos aqui, Pai, em nome de Jesus, que tu venha cada vez mais abrir a nossa mente, dar conhecimento da tua palavra, em nome de Jesus. Amém.